Você quer aprender como é que você lê a Bíblia? Você quer aprender, né, a melhor maneira de você se alimentar espiritualmente? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou começar a te ensinar o que é que você precisa fazer para alimentar o teu espírito e poder estar pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Saulo Vilela, eu sou missionário aqui no interior de Pernambuco, né? Deus já tem trabalhado comigo aqui com algumas pessoas, mas Ele tem me desafiado a falar para você que está aí assistindo no YouTube. Então, eu quero poder compartilhar contigo para você crescer, para você poder cada vez mais estar mais próximo de Deus nessa caminhada e jornada que é a vida cristã. Tendo dito isso, eu quero, antes de tudo, quebrar alguns mitos e falar algumas coisas que talvez você já tenha ouvido por aí, mas que, na verdade, elas muitas vezes atrapalham a nossa alimentação espiritual. Muita gente que eu conheço, e eu era uma dessas pessoas, eu começava a ler a Bíblia e eu pegava, lia um versículo, 2 versículos e assim, agora eu vou meditar nisso aqui. E eu só lia aquilo e queria entender completamente, queria ter o significado total, eu queria tudo daquela passagem, daquele versículo, daquele pedaço. Mas a verdade é que nem sempre isso é a melhor coisa a se fazer quando você quer se alimentar espiritualmente. Por que eu estou falando isso? A Bíblia, ela fala dela mesma como alimento espiritual. A Bíblia, ela é um alimento espiritual, um alimento para o nosso espírito. Ela é a palavra de Deus e ela serve para alimentar o nosso espírito. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você vai se alimentar, quantos grãos de arroz você come? Quantos grãos de feijão você come? Você conta isso? Você não conta. Normalmente, você faz um prato e come aquele prato. Eu costumo falar que a pessoa que lê um versículo 2, ela pega um grão de arroz, um grão de feijão e começa a analisar aquele grão de arroz e aquele grão de feijão. E muitas vezes ela pode até ter uma grande revelação sobre aquele grão de arroz, aquele grão de feijão, o valor nutricional, todos os processos, os procedimentos, é verdade. Mas de fato, aquilo não alimentou, porque foi só um grão de arroz ou um grão de feijão. A Bíblia, ela foi feita para ser lida como um todo. Você pega os evangelhos são uma história. A história de Jesus. Você pega Atos, é uma grande história dos Atos da igreja. Você pega as cartas paulinas e as cartas universais, eles são cartas para serem lidas como um todo. As pessoas não paravam para ler um pedacinho da carta e paravam, não, elas liam o todo e então elas iam tentando entender melhor cada parte. E eu estou te falando isso porque muita gente se frustra em querer entender pedaços e esquece do todo. Então, o que é que eu recomendo e o que é que eu faço, que é o que eu vou recomendar para você. Quando eu vou ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, eu não fico parando versículo por versículo, eu não fico analisando e anotando tudo. Às vezes eu faço isso, às vezes não. Mas 90% das vezes eu não faço. Por quê? Porque aquele momento é um momento de alimentar o meu espírito, não é um momento de estudar a palavra. E veja, são duas coisas diferentes. Estudar a palavra e alimentar o espírito. Talvez alguém se escandalize comigo dizendo isso, mas é a realidade. Estudar a palavra vai alimentar a tua razão e muito pouco o teu espírito. Se alimentar da palavra, ler apenas, colocar para dentro, vai alimentar bastante o teu espírito, talvez um pouco só a tua razão. E Saulo, isso é separado? Cara, é separado. Eu posso te falar duas coisas para te ajudar a entender como isso é separado. A primeira delas é quando Paulo vai falar sobre a oração em línguas. Eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas ele fala assim, quando alguém ora em línguas, ele está orando em espírito, mas a mente está infrutífera. Ele está dizendo o quê? Que há uma separação daquilo que a mente compreende, daquilo que o espírito compreende, daquilo que o espírito frutifica e daquilo que a mente pode compreender. Então, nesse exemplo, você vê essa separação. Certo? E eu quero te dizer que quando você lê a Bíblia, lê ela, mesmo que você não entenda, você vai estar alimentando o teu espírito, mesmo que a tua mente não esteja necessariamente frutificando. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, quando a gente estava no evangelismo aqui no interior, no sertão, e a gente estava hospedado numa escola, fazendo impacto evangelístico naquela cidadezinha, e à tarde chega um bêbado no portão da escola que a gente estava hospedado.
E esse bêbado estava gritando, me dá uma Bíblia, me dá uma Bíblia. E a gente, começou a tentar acalmar ele, dizer assim, não, meu filho, não posso lhe dar a Bíblia agora não, você está bêbado, não sei o que. Eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E aí alguém falou, vai chamar a liderança, chama lá o presbítero. E aí o presbítero veio conversar com ele. Ele fez, meu amigo, o que é que você quer? Ele falou, eu quero uma Bíblia. E o presbítero falou, então faça o seguinte, amanhã de manhã, quando você estiver bom, a gente ainda vai estar aqui. Então você vem e eu te dou uma Bíblia. E ele olhou no olho do presbítero e falou assim, ô meu irmão, hoje, agora eu tô bêbado. Mas amanhã, quando eu estiver bom, o que é que vai me manter bom se não for a palavra de Deus? Então me dê uma Bíblia. E na hora eu disse, não, vamos dar uma Bíblia para ele. E entregamos essa Bíblia para ele. Por que eu estou falando isso? Ali, a mente dele certamente estava enebriada pela bebida, mas o espírito com fome estava falando. Há uma separação. Então, quando você for ler a Bíblia, pense primeiro em alimentar o teu espírito. E eu garanto a você que o Espírito Santo que habita em você, ele vai começar a saltar algumas passagens para você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você está lendo, de repente algo salta aos seus olhos e fala, nossa, eu nunca tinha visto essa passagem desse jeito, nossa, eu nunca tinha entendido isso, nossa. E aí a partir desse salto, comece a anotar, comece a gravar, comece a fazer algo para você não esquecer aquilo, porque aquilo geralmente é Deus falando com você. Entendeu? Mas se você ficar só naquele versículo, parado, travado, esperando alguma coisa, pode ser que Deus fale com você, pode ser que não, mas o teu espírito não vai ser alimentado. O convite que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo é para que você pegue a Bíblia e comece a ler, mesmo sem entender, mesmo sem refletir muito, mesmo sem... Se você quiser fazer essa reflexão, ótimo, muito bom, né? Vai ser bom para sua mente, mas se você quer alimentar o teu espírito, pega uma leitura corrida. E se você não sabe por onde começar, deixa eu te falar, começa no livro de João, né? Evangelho segundo João. Esse evangelho, ele é muito de relacionamento. E você vai ver como é ter um relacionamento com Jesus, ver como é que foi a caminhada com Jesus. Se não quiser começar por João, começa por outro evangelho, por Mateus, por Marcos, mas a minha recomendação é João. E você vai ler um capítulo, vai ler 2 capítulos e vai seguir. Não fica parando muito não, a não ser que algo te desperte uma dúvida, a não ser que algo te desperte uma curiosidade, aí você anota isso. E eu quero te desafiar a fazer isso e a botar aqui nos comentários, dizer assim, Saulo, eu li essa passagem e eu não entendi, me ajuda aí. E aí eu faço um vídeo sobre isso, ou eu falo com você direto, a gente dá um jeito, mas o meu convite, e eu quero dizer para você o seguinte, é que ler a Bíblia é alimentar o teu espírito, e eu quero convidar você a se alimentar no espírito, não só a ficar parando verso a verso, fazendo um estudo, uma teologia sistemática, onde na verdade isso pode ser muito bom para sua mente, mas não necessariamente bom para o teu espírito. Deus abençoe sua vida. E se você gostou desse vídeo, meu irmão, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender a ler a Bíblia, a se encher do Espírito de Deus. Compartilha para aquela pessoa, compartilha, para que ele possa crescer no Senhor como você está crescendo. Deus abençoe sua vida.